Olá, gente. Boa noite, né? Hoje, terça-feira, vamos iniciar mais uma aula, né? Nossa penúltima aula, o nosso penúltimo encontro, certo? Quero até aqui, né, reafirmar que é uma grande satisfação estar transmitindo um pouco de conhecimento para vocês, certo? Esses momentos estão sendo muito importantes. Eu tenho certeza que de pelo menos um pouquinho de conhecimento vocês estão adquirindo através dessas aulas, tá certo? Então, nosso próximo encontro, né, estamos vendo a possibilidade de ser um encontro interativo, certo? Mas para a questão de avaliação do curso, identificar os pontos positivos, os pontos negativos, ver alguma dúvida com relação ao conteúdo que vocês tenham. De antemão já digo que vai ser um momento bem breve, tá certo? Outro ponto importante que eu quero falar do nosso próximo encontro é com relação ao horário, certo? Vou ver com o pessoal do IDIB a possibilidade de ser a partir das 8 horas, tá certo? Então aí a gente entrará em contato com algum de vocês para poder passar a informação para os demais como é que vai ser, certo? Pelo YouTube não dá para ter interação, tipo eu ver vocês. Então se for só para vocês ficarem me vendo, é melhor fazer um vídeo aula, certo? Então vou ver como é que vai ser e estarei dando posicionamento a vocês, certo? Lembrando que serão 2 encontros, né? Que a gente faz planos de ser ao vivo, certo? E no dia do meu encontro vocês vão falar, a gente vai avaliar, trabalhar em cima dos pontos, das disciplinas, das partes, dos tópicos que eu ministrei, tá certo? Os demais pontos da outra disciplina, da colega doutora Leolina, vocês veem com ela no dia seguinte, certo? A gente está vendo aqui a possibilidade de ser por um aplicativo de celular, um Google Meet, alguma ferramenta que tenha disponível em que tenha a interação de vocês com a gente, tá certo? Então, estarei passando essas informações assim que possível, certo? Provavelmente, 99% de chances de o nosso encontro da quinta-feira ser às 8 horas. Leandro, e o horário, a hora que a gente vai perder, de 7 até as 8 horas? Não se preocupem, gente, quanto a isso, tá certo? Porque, assim, cursos virtuais é diferente de cursos presenciais, certo? Se fosse um curso presencial, em que o aluno participa, em que tem hora de intervalo, hora de chegada de aluno, hora que a gente para um pouquinho para mudar de assunto, então as horas ultrapassavam, tá certo? E também a gente na carga horária conta elaboração de slides, elaboração de conteúdo, pesquisa de materiais para vocês, certo? Correção de atividades, elaboração de atividades, então para a gente isso também conta como carga horária, tá certo? Mas o que ficar faltando, né, se porventura a gente começar na quinta-feira de 8 horas, o momento que a gente vai ter de 7 às 8 ausente, eu irei providenciar alguma coisa para o dia seguinte, alguma coisa de 1 hora, tá certo? Algum tema eu trabalhei, algum tema extra trabalharei com vocês, tá certo? Então, não se preocupem, todas as informações estarei repassando para vocês. Quero aqui também, gente, falar com relação às falhas que porventura vierem a ter no sistema, tá certo? Como eu acho que já falei algumas vezes, nós professores não temos acesso à plataforma. Quem tem acesso total à plataforma é o pessoal da banca, tá certo? Então, vocês têm que tentar entrar em contato com eles, certo? Na última atividade da sexta-feira, teve algumas pessoas que não estavam conseguindo acessar o conteúdo. Acredito que o sistema estava congestionado, já era perto das 23 horas, acredito que teve uma congestãozinha aí, e alguns colegas não estavam conseguindo acessar a atividade, certo?
Caso isso ocorra, vocês têm que entrar em contato com o pessoal do suporte. Por quê? Porque eu não tenho controle. Por sorte, eu ainda tinha um link aqui na atividade e eu consegui salvar as pessoas que estavam em pendência com a atividade. Tudo bem? Então, vamos dar continuidade, certo? Nossas duas próximas aulas, a gente vai falar da visita domiciliar e do cadastramento das famílias, tá certo? Não tem, gente, como a gente adentrar bem profundo, principalmente na parte do cadastramento das famílias. Por quê? Porque trabalham com fichas e as fichas elas são auto-instrutivas, ou seja, elas têm informações, então vocês vão saber como é que vocês vão resolver, porque lá vai ter as perguntas e vocês vão apenas responder de acordo com o que vocês encontrarem durante a entrevista, durante a visita, tudo bem? Então, quando for na parte das fichas, a gente fala melhor. Então, nossa aula, a aula de número 13, né? Ela vai falar um pouco, a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da visita domiciliar. Iremos trazer pontos que já foram abordados, certo? Então, de certa forma, um complemento, tá certo? Um complemento do que a gente já vem vendo até aqui. Que os pontos importantes vocês já viram e a consolidação de tudo que vocês estão vendo aqui, ela vai acontecer quando vocês estiverem atuando, quando vocês começarem a trabalhar na estratégia de saúde da família. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Antes da gente, aliás, na primeira parte, eu trouxe aqui para vocês um conceito geral do que seja a família, tá certo? Levando em consideração aos aspectos biopsicossociais. Então, a família é a primeira e mais importante influência na vida das pessoas, certo? Ou seja, a família é algo complexo, a família é a base, a família é tudo. A família é o ponto inicial, é ali, naquele grupo de pessoas, que a gente vai adquirir as crenças, a gente vai adquirir os valores, a gente vai adquirir qualidades, a gente vai adquirir aquilo que para as outras pessoas podem ser defeitos. Então, é na família, é no grupo familiar que vai se fazer presente todas as características de um indivíduo, tá certo? Então, podemos chamar de família um grupo de pessoas com vínculos afetivos, de consanguinidade e de convivência, tá certo? Então, aquelas pessoas que tenham o mesmo sangue, ou também aquelas pessoas que convivam no mesmo domicílio, aquelas pessoas que tenham a consideração, tá certo? E a gente sabe que no panorama atual, né, não existe somente aquela família tradicional do homem e da mulher. Então, vai existir uma família em que vai ter de 2 homens, 2 mulheres, certo? Idosos, né? Tem aquelas pessoas que são criadas pelos avós, aquelas que são criadas pelos tios. Então, tudo isso aí entra num contexto global e geral do que vem a ser família, tá certo? Então, família não vai ser somente aquela pessoa que tem o mesmo sangue, tá certo? Família, a gente envolve também a questão de convivência. Então, as pessoas que convivem, que consideram, que têm um sentimento de consideração, de vínculo afetivo, também é considerado de família, tá certo? Então, lembra, o que tem a ver você falando de família com visita domiciliar? Porque é com esse grupo de pessoas que o agente de saúde vai trabalhar. São com famílias. Então, o agente de saúde ele vai adentrar nas residências que podem ser as mais variadas tipos de família. Pode ser que seja no que você chegue numa casa e tenha somente um homem, a mulher e o filho, 2 homens e um filho, um homem, uma mulher um avô, um tio, uma família em que vão morar toda, a mãe, o pai, os filhos, os netos, um grupão. Então, vocês têm que estar cientes e identificar que há um contexto amplo do que seja família. E saber, né, lidar
respeitar o espaço, né, como a gente já falou anteriormente, na questão da comunicação, respeitar o espaço, respeitar o ambiente que você está adentrando, para a família perceber a sua presença como uma pessoa que está ali para ajudar, como uma pessoa que está ali para contribuir na melhoria da qualidade de saúde das pessoas que convivem naquele lar, certo? Então, o agente comunitário de saúde vai ser o ponto de partida do trabalho com as famílias. Então, o agente comunitário de saúde vai ter um vínculo com as famílias, vai ter um vínculo com a comunidade, vai ter um vínculo com as pessoas que participam daquele contexto de vivência. Então, o agente comunitário de saúde, ele tem a capacidade de identificar e compreender a formação e como funcionam as famílias da sua área de abrangência. Então, tem que ter uma visão panorâmica, uma visão geral das pessoas que convivem, os tipos de família, o que cada pessoa se responsabiliza, se as pessoas trabalham, com quem as crianças ficam quando os pais vão trabalhar, se as crianças estão indo para a escola, se tem idosos acamados em uma determinada residência, porque do jeito que você pode chegar numa residência e encontrar todo mundo saudável, você pode chegar numa residência que vai ter o hipertenso, o diabético, a gestante, o usuário de droga, a criança desnutrida. Então, o agente comunitário de saúde ele vai ser o ponto de partida na construção, na consolidação, na vivência dos grupos familiares na sua área, tá certo? Então, não é novidade, né? Porque eu já falei para vocês desde sempre, desde o início, que o agente comunitário de saúde é o ponto de partida, o agente comunitário de saúde é a ponte de informações a ponte de comunicação, aliás, entre a comunidade e a unidade básica de saúde, tá certo? E é a ponte de ligação também da comunidade, das famílias com os demais serviços de saúde, tá certo? Então, a informação, estratégias de promoção e prevenção da saúde são levadas, são transmitidas também pelo agente comunitário de saúde. Então, a família vai ser, podemos dizer o que? A família, a comunidade vai ser o instrumento de trabalho, o objeto de trabalho do agente comunitário de saúde. O público de trabalho. Então, ele tem que ter uma visão ampla, uma visão holística de todas as pessoas que ocupam o seu lugar, o seu espaço naquela comunidade. Então, o agente comunitário de saúde, através da identificação e compreensão de como funcionam as famílias, ele vai ser o quê? Um agente de mudanças, um agente de transformações da realidade daquele povo que está sob sua responsabilidade no que diz respeito à saúde. Tudo bem, pessoal? Então, a visão ampla dos membros. Então, o grau de parentesco, ele tem que identificar, tem que ter uma visão do grau de parentesco entre os membros da família, os membros agregados, a função de cada membro da família, os valores, preconceitos, costumes e religiosidade, presença de conflito entre os membros da família e como são resolvidos esses conflitos, os tipos de trabalho de seus membros, o papel do homem e da mulher, quem exerce o papel de liderança na família e questões de documentação. Então, aqui tem que ter uma visão ampla. Por isso, gente, a gente vê aqui novamente a importância, né, do agente comunitário de saúde ele residir na área de abrangência, porque ele já vai entender, ele já vai identificar como funciona o perfil de cada família. Ele já vai ter noção das famílias que vão viver em vulnerabilidade social, da família que não buscam serviços de saúde,
das famílias em que tem pessoas que não vão à escola, que tem a gravidez na adolescência, famílias que tem pessoas que usam drogas, famílias desunidas em que vivem na discussão, que vivem no barraco, que vivem nas brigas, que a polícia vive lá no pé da porta, aquelas pessoas que têm emprego, as que não têm, certo? Juventude, adolescentes, questão de prostituição, uso de drogas, doenças sexualmente transmissíveis. Então, tem que ter uma visão ampla dos membros, certo? E um dos pontos importantes que eu coloquei aqui, que faz necessário na realização da visita domiciliar, que faz necessário a identificação por parte do agente de saúde, se os usuários vão ter toda a documentação, certo? Então, identificar se o usuário vai ter o CPF, se vai ter o registro de nascimento, a carteira de identidade, o cartão nacional de saúde, né? Cartão do SUS, carteira de trabalho, identificar e orientar, né? Cada um de vocês aí na região de vocês, no município de vocês, acredito que saibam onde é que são feitos esses documentos. Então, na visita domiciliar, quando você vai fazer a visita, que você identificar que os membros da família ou algum membro não possui os documentos que tem que ter de acordo com sua faixa etária, de acordo com suas competências, então você tem que orientá-lo a buscar esses documentos, identificar, ensinar, dizer onde é que está, onde é que faz esse documento e dizer quais são os documentos necessários para a aquisição dos documentos, certo? Então, criança, o seu registro de nascimento, né? Carteira de trabalho para os mais jovens, para os adultos, né? Reservista, que é para os meninos do sexo, os meninos, certo? Identidade, né? O cartão nacional de saúde. Então, identificar e ver a necessidade de terem esses documentos, de fazer esses documentos, porque tudo que o agente de saúde vai fazer vai precisar da documentação, né? Principalmente nos pontos iniciais, né? E são documentações que vão fazer do usuário um cidadão. Então, vão precisar não só nos serviços de saúde, mas vão precisar em ambos os demais serviços que existirem. Então, ter essa visão ampla dos membros, né, com aquilo que eu já falei, religiosidade de cada um, saber como é que funciona, os costumes, certo? Então, ter uma visão ampla, certo? Uma visão ampla é identificar, adentrar no meio familiar e saberem das necessidades. E vocês vejam, gente, aqui vocês acabam de perceber o quê? Que o agente de saúde não vai trabalhar somente na necessidade de saúde, né? Ele vai também fazer um papel social, um papel de orientação em que vai contribuir para a cidadania daquele usuário, daquela determinada área, certo? Então aí a gente vê o quê? Que ele vai agir, que ele vai atuar tentando manter os princípios do SUS, certo? Tentando inserir o usuário naquele conceito ampliado de saúde, que não vai ser somente a ausência de doença, tá certo? Então, o documento também, o principal, que é o que a agente de saúde mais vai precisar e o que o usuário mais precisa quando vai ter acesso ao serviço de saúde, é o cartão do SUS, que vai ser o documento que possibilita vincular os procedimentos, ações e serviços de saúde executados no âmbito do SUS, certo? Então, tudo que for ser feito nos serviços, nas instituições de saúde e nos serviços oferecidos pelo SUS, o cidadão vai ter que ter o seu cartão nacional de saúde, certo? Vai ser o documento, vai ser o controle, vai ter o histórico de serviços de saúde usados, né, pelo usuário. Então,
Tudo que for feito vai ser registrado através do Cartão Nacional de Saúde. Então, identificar. Tem gente que não tem o cartão do SUS. Tem gente que chega nos serviços querendo um atendimento sem ter o cartão do SUS, né? Porque acham que não tem importância. Mas tem importância. Cada documento, cada documentação vai ter sua importância. Então, um vai ter sempre a necessidade do outro. Exemplo, fazer a identidade, eu vou precisar do quê? Do registro de nascimento. Para fazer CPF, eu vou precisar de quê? Identidade. Então, cada documento que a gente for tirando vai sempre precisando do outro. E é sempre bom ter todos os documentos, certo? E você, na sua visita, não tem que fazer aquela coisinha só por cima. Entendeu? Só chegar na janela e perguntar: "Ei, como é que tá?" Tá bem. Tem alguém com doente, tem alguém com hipertensão, da janela sem nem entrar, sem nem vivenciar a experiência do convívio familiar, né? Então, hoje em dia, a gente percebe muito essa fragilidade na atuação do agente comunitário de saúde. Então, eu deixo aqui para vocês a minha mensagem de serem diferentes, de fazer diferente. Sejam o profissional que vocês gostariam de receber na sua casa. Então, realizar uma visita domiciliar com respeito, certo? Desde a sua vestimenta, a comunicação. Não esqueçam dos pontos de comunicação que a gente falou em nossa aula anterior. Tem que saber comunicar, tem que saber adentrar. É aquela história que o pessoal lá de casa sempre ensina. Vocês aprendam, vocês sabem entrar e sair dos locais. Então é isso aí. Vocês aprendam a acolher para serem acolhidos. Então, saber entrar bem direitinho, conversar com respeito, orientar, não julgar. Então, tem que ter isso. Isso faz parte do contexto da visita domiciliar. Até porque vocês irão trabalhar em diferentes áreas estratégicas. Vocês vão trabalhar com públicos diferentes, com públicos específicos. E dependendo da área que você vai trabalhar, vai ter inúmeras vulnerabilidades sociais, inúmeras personalidades, inúmeros públicos. Tá certo? Então, irão trabalhar com as áreas estratégicas da saúde da criança, saúde do adolescente, saúde do adulto, saúde do idoso, saúde mental, pessoas com deficiência, pessoas acamadas. Vixe Marilene, isso tudo é minha responsabilidade. Não, você não vai atuar nessas áreas estratégicas sozinho, certo? Você não vai atuar, você vai fazer a ponte entre a unidade básica de saúde e a comunidade. Então, orientar. A gente vai ver agora, nos próximos slides, como é que deve ser os principais pontos que vocês têm que trabalhar numa visita domiciliar em atenção a essas áreas estratégicas. E vocês vão ver que se vocês pegarem uma casa que tenha todas essas pessoas, se chegarem numa casa que tenha uma criança, um adolescente, homem e mulher, idoso, pessoas com transtorno mental, pessoas com deficiência, pessoas acamadas. Leandro, tem, né? Como a gente viu anterior, né? Temos vários grupos de vários tipos de família, várias formações de família e em diferentes quantidades. Então vocês podem pegar, do jeito que eu falei no início, uma família que só tem um casal tradicional, né? Ou uma família que vai ter um casal tradicional e mais um monte de gente, né? Tem casas que tem 6, 8, 9, 10 pessoas, né? Que vai ser um grupo familiar completo, tá certo? Então, vamos aqui, gente. Os pontos que a gente vai ver a partir de agora são pontos, informações que durante a visita domiciliar o agente de saúde tem que dar atenção, tem que dar mais atenção. Então, são muitos os pontos, né? E aqui eu trouxe apenas os principais, só para vocês terem uma noção, porque
vai depender da realidade de cada um. Vai depender do local em que cada um vai atuar. Tá certo? Então, com relação à saúde da criança, gente, o acompanhamento de crianças é uma etapa fundamental e prioritária do trabalho do agente comunitário de saúde. Lembra que quando começou o surgimento dos agentes comunitários de saúde, o que foi que aconteceu? O que foi que diminuiu? Qual foi a mudança que aconteceu? Redução da taxa de mortalidade, certo? Então, redução da presença de doenças como diarreia, desnutrição, certo? Então, é a etapa prioritária do trabalho do agente comunitário de saúde. Por quê? Porque teve efeitos positivos. E para esses efeitos positivos continuar, a atenção tem que ser focada e direcionada, né, com um trabalho integral, desenvolvendo ações de prevenção de doenças e agravos e de promoção da saúde. Então, ficar atento, observar, checar como é que está a saúde daquela criança, como é que está o desenvolvimento daquela criança, como é que está o convívio daquela criança. Aquela criança está se alimentando, a criança está desnutrida, a criança está estudando, a criança está indo para a escola, a criança está de pés descalços, a criança está chupando chupeta, a criança passa o dia na rua, a criança está sendo explorada sexualmente, a criança está sendo violentada, a criança está fazendo uso de bebida alcoólica, a criança está apanhando muito, a criança é abandonada, o pai sai para trabalhar, mas a mãe deixa a criança lá em casa jogada. A criança é exposta a riscos ocupacionais, riscos de acidentes domésticos em casa, certo? Então, uma visão ampla dos membros. Lembra que a gente viu anterior, uma visão ampla. Então, eu tenho que ver aquela criança como um todo. Não só eu perguntar à mãe, mas e aí, como é que a criança está? Não está assim, sem você observar, sem você identificar como é que está aquela criança, tá certo? Então, os dados de identificação do nascimento por meio da caderneta da criança. Então, identificar como é que está a caderneta da criança. Se já foi feito teste do pezinho, teste do olhinho e teste de orelhinha. Se já foram realizadas as vacinas iniciais, quando o bebê nasce, a BCG e hepatite. Se a criança já evacuou, os cuidados com o umbigo. Esses cuidados aqui são principalmente, né, com o recém-nascido, certo? Então, a mulher ganhou o bebê, chegou em casa. Então, tem que ter a visita da equipe da Unidade Básica de Saúde. Então, quem vai fazer essa intermediação vai ser quem? O agente comunitário de saúde. Então, essa identificação dos procedimentos necessários, procedimentos obrigatórios, essenciais de quando a criança nasce, né? Primeiro contato, agente comunitário de saúde. Tipo, a mulher chegou com o recém-nascido, chegou na maternidade com o recém-nascido, então o agente comunitário de saúde faz a sua visita. Vai identificar como é que está, porque ele já vai chegar na unidade básica de saúde com informações daquela criança, daquela mulher, para a equipe da unidade básica de saúde. Então vai identificar, fulano ganhou o menino, né? Érica ganhou o menino, e está lá, né? Não foi feito nenhum tipo, segundo a Érica, perguntei a Érica disse que não foi feito nenhum tipo de exame, nem nada. Do jeito que o bebê nasceu, passou lá um dia na maternidade, veio para casa. E não foi feito nenhum tipo de teste, o bebê não tomou vacina, o bebê não está fazendo cocô, não está urinando, o umbigo está inflamado, a mãe não está sabendo ter o cuidado com o umbigo, não está sabendo amamentar, está com dificuldade, o bebê só vem chorando, a mãe fica querendo agredir o menino. Então, isso aí, vocês vão identificar, levar a unidade básica de saúde. Posteriormente,
voltarão. Tem agente de saúde que faz a primeira visita sozinho, né? Vai lá sozinho, né? Às vezes ganha até a lembrancinha, porque quando vai com a equipe já vai ser muita gente e talvez a mãe não queira dar, né? Então já vão com... Ganha logo a lembrancinha, já vão logo fazer uma visitinha só, né, gente? Então, tem agente de saúde que faz a visita só, e tem os agentes, e depois vem com a equipe, como também tem aqueles que já vêm logo com a equipe, né? Que é chamada a visita puerperal, que tem no calendário de rotinas da Unidade Básica de Saúde, tá certo? Então, na visita domiciliar com relação à criança, principalmente nesse caso aí recém-nascido, fazer essa identificação, certo? Então, o que mais? Quais são as ações que vão ser desenvolvidas, né? Quais são as ações que vão ser desenvolvidas? Dependendo do que você encontrar naquela realidade, né? Dependendo do que você encontrar, se vai ser aqueles problemas que a gente viu, se vai ter o problema da questão de alimentação, vulnerabilidade social extrema, violência, questão de uso de fraldas, troca de fraldas, se estão sabendo, se está faltando, se o bebê está dormindo, não está conseguindo dormir, como é que está sendo aquele desenvolvimento, como é que está sendo o acolhimento da criança, do recém-nascido, ou também da criança que já esteja ali, porque temos que trabalhar também, né, gente? Um ponto importante é se naquela residência já tem a criança, aí chega o outro. Então, trabalhar os aspectos emocionais daquela criança que vai estar ali. Né? Como é que aquela criança está se sentindo? Né? Será que ela está se sentindo que o lugar dela foi tomado? Né? Foi substituído? Será que os pais estão sabendo lidar com isso? Certo? Como é a situação conjugal dos pais? Né? Será que se foram orientados quando chega o recém-nascido, no caso de fazer a certidão de nascimento, questão do desenvolvimento, orientações em relação ao desenvolvimento da criança? Então, com isso, né, trabalhar ações como essas que você tem aqui, né? Incentiva ao cumprimento do calendário vacinal, né? Com a busca ativa dos faltosos às vacinas, busca ativa dos faltosos às consultas médicas, de enfermagem odontológicas, de puericultura ou pediatria, incentiva a alimentação saudável, prevenção de acidentes na infância, incentiva o aleitamento materno, certo? Então, as ações vão ser traçadas em cima da realidade que você encontrou, certo? Lembre-se sempre do que eu falei no começo, que cada pessoa, cada grupo familiar vai ser uma realidade diferente, certo? Sara e Everton podem ter a mesma hipertensão, mas Sara e Everton vivem em realidades diferentes, tudo bem? Então, ter uma visão global, ter uma visão geral, trabalhar em cima dos pontos que necessitam, em cima dos pontos das demandas que vocês vão encontrar na comunidade, na realidade de vocês. Então, uma visão ampla de tudo aquilo que eu falei no começo, né? Criança está sendo violentada, a criança não está recebendo os cuidados, né? Chegou um recém-nascido e a criança que já existiu ali naquele lar não está aceitando, não está sabendo lidar com a situação. Os pais são usuários de drogas, falta um dos membros genitores, famílias que só tem a mãe, certo? Então, violência, abandono, desnutrição, acidentes domésticos, falta do aleitamento materno, ausência dessas crianças no serviço de saúde,
que quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão ver que vai ter a puericultura, que é justamente onde os pais levam as crianças para fazerem a avaliação do desenvolvimento. Então, é o agente de saúde que vai fazer esse agendamento, que vai fazer essas orientações, certo? Então, é o dia do peso, o dia da avaliação da criança, tá certo? Então, fica uma coisa mais ampla, certo? Então, são ações importantes que transformam, que mudam a realidade de famílias, né, de crianças e da comunidade. Então, na visita domiciliar, né, lógico, né, como que a gente já vem falando até aqui, né, da observação da criança, então, ficar atento para magreza excessiva ou obesidade. Então, tem pais que o menino está lá bem gordão e o pai achando que ele está sadio, o pai e a mãe, né? Não está comendo, é porque ele come, porque ele tem comida em casa. Só que aí, né, estando exposto a adquirir uma patologia, uma doença, né, como diabetes, né? Então, choros ou medos sem razão, isolamento, mudanças bruscas de comportamento, questão de negligência por falta dos pais, histórico de violência. Então, adentrar, porque a partir daí, identificação de fatores, no caso aí de violência, então, incentivar, contactar o conselho tutelar, se necessário, mudanças bruscas de comportamento, isolamento, um serviço de psicologia, para identificar o que está acontecendo com o desenvolvimento daquela criança. Então, ficar atento. Leandro, quer dizer que eu vou identificar que tem violência e eu já vou direto acionar o conselho tutelar para poder a família daquela criança não ficar com raiva de mim? Não, você não vai diretamente, né? Alguns podem ir, mas levar a realidade para a unidade básica de saúde. Também tem outros serviços como o NASF, que pode fazer essa interlocução, certo? Então, levar a realidade para a unidade básica de saúde junto, trabalhar isso no contexto para solucionar o problema, tá certo? Então, esses são pontos simples, gente, que, tipo assim, você já tem noção do que você vai observar, o que você vê de diferente ali. O que eu identifiquei foi ali na visita na casa de Rodrigo, e o que foi que eu identifiquei? O que foi que eu vi de estranho? O que foi que eu vi que fugiu do padrão ali no comportamento e no cuidado daquela criança? Então, identificar e junto com a equipe da unidade básica de saúde e outros serviços de referência, se necessário, trabalhar para solucionar o problema, certo? Então, outro ponto, gente, importante que é outro público que o agente comunitário de saúde vai trabalhar, vai ser com o adolescente, certo? Que é um público, gente, como é que eu posso dizer? É um público um pouco complicado de se trabalhar. Por quê? Porque eles já têm o pensamento deles, acham que já têm o pensamento deles formado, certo? Então, vai ser uma etapa complicada para eles. Então, vai ser a etapa, né, de transição entre a infância e a vida adulta. Então, mudanças significativas vão acontecer em todas as esferas de vida do usuário adolescente, né? Então, o agente comunitário de saúde vai ser muito importante nesse processo. Leandro acabou de dizer que é difícil trabalhar. Como é que nós vamos trabalhar? Junto com a equipe da unidade básica de saúde e equipes de referência, certo? Equipes que dão apoio à unidade básica de saúde, serviços, né, que ofereçam suporte, né, a todos os públicos. Então, vão identificar o que está causando, qual é a maior problemática relacionada aos jovens, aos adolescentes, e trabalhar em cima daquilo ali. Então, a ausência do jovem na unidade básica de saúde em busca de serviços de odontologia,
consultas de enfermagem, consultas médicas, né? Grande alto índice de gravidez na adolescência, uso de drogas, bebidas alcoólicas, doenças sexualmente transmissíveis, prostituição, exploração, jovens adolescentes sem ir à escola, violências. Então tudo isso faz parte do contexto, né? Tudo isso pode fazer parte do contexto de um adolescente, principalmente em comunidades, né? Em locais, em áreas de vulnerabilidades sociais, tá certo? Então, na visita domiciliar, né? Se o agente comunitário de saúde tiver o acesso 100% ao adolescente, então explorá-lo no sentido positivo, né, de identificar como é que está o esquema vacinal, né, orientar e identificar se aquele jovem é portador de algum IST, certo? Deixá-lo ciente da questão dos anticoncepcionais, do planejamento familiar, que no posto de saúde tem o profissional de enfermagem lá para fazer a consulta do planejamento familiar, apresentá-lo os métodos anticoncepcionais, certo? Então, identificar a presença de gravidez na adolescência, né? O quão prejudicial é a questão do uso de álcool, de drogas, importância da educação nesse meio que estão vivendo, identificar a realidade, tentar mudar a realidade através da educação, certo? Então, na maioria das vezes, o jovem ele é ligado ao quê? Tudo ele quer fazer, tudo ele vai querer provar. Então, vai estar ali no barzinho, vai querer usar o álcool, vai querer usar a droga, né? A partir daí, álcool e drogas vai estar relacionado à violência, álcool e drogas vai estar relacionado também a acidentes e outros riscos no trânsito, certo? Ver se aquele adolescente participa de algum grupo de esporte, algum grupo de atividade física, que possibilita também a questão de hábitos saudáveis. Então, ver, como eu falei no início, se ele está tendo um cuidado com a sua higiene bucal, né? Isso não que tem a ver com a higiene bucal. Gente, tem adolescentes que não ligam para nada. Tem adolescentes que não se cuidam, que não se preocupam com a sua saúde. Leandro, não quer dizer que eu vou obrigar um adolescente a escovar os dentes, eu vou puxar o adolescente lá da porta do bar. Não. É trabalhar estratégias para mudar a realidade, certo? Trabalhar em contexto com outros serviços, buscar oportunizar trabalho, atividades educativas, de lazer, e incentivar a participação no esporte. Então, trabalhando em locais como escolas, igrejas, clubes, teatros, buscando parcerias. Não é vocês que vão sair correndo atrás, não. É trabalhar em conjunto com a unidade básica de saúde. Promover espaços, né, também de participação, de inclusão desses jovens, desses adolescentes, na forma de fazer e cuidar da saúde. Então, para trabalhar com adolescentes, a relação do vínculo e confiança é fundamental, né? Vocês lembram do que eu falei para vocês, né, na aula anterior, da questão da comunicação, de adentrar os espaços da família, adentrar no lar e buscar confiança, né? Não julgar, tentar entender, né? Entender a fase pela qual estão passando, estar disponíveis para ouvi-los dentro da sua realidade, respeitar a diversidade de ideias sem julgar. Então, aqui eu trago para vocês um caso, né? Uma certa vez, lá na Unidade Básica de Saúde, chegou uma adolescente, né? Estava grávida e
foi fazer o pré-natal dela, né? E a partir daí, de conversa, de interação e tudo, a gente percebendo uma tristeza no olhar dela, né? E a gente identificou que ela queria abortar, né? Ela falou que não estava preparada, não sabia quem era o pai, ela não sabia nem cuidar dela, quanto mais de uma criança. E aí colocou na cabeça que não ia conseguir, né? E achei interessante que estava ela e uma amiga, né? E a amiga dela também estava grávida, em situações semelhantes, né? Só que a amiga dela estava ali firme e forte e ela estava decidida que ia abortar. Então, qual foi a estratégia que a gente usou? Porque a gente percebia um peso nela, que ela não queria fazer aquilo, que talvez ela estivesse sendo obrigada a fazer aquilo, tanto pelas consequências como por esse pai dessa criança. Então, a gente deixou ela lá no cantinho, conversou, não julgou, né? Cada um tem que identificar a maneira de como se comportar. Então, aí a gente começou lá com a educação em saúde, falando com a outra, explicando bem direitinho, e com as nossas palavras, conversando com a outra, mostrando as fases do desenvolvimento da criança no útero, como é que funciona e tudo, mostrava o feto, aí tinha as frases que o bebê supostamente dizia, vivenciava, como ele se comportava. Pois aí o que aconteceu, gente? Em meio à conversa com a amiga, a que estava decidida a abortar, começou a chorar, né? E foi aí que a amiga dela conversou com ela novamente, e ela pegou e decidiu que não ia mais abortar, que ia conseguir, que ia trabalhar, que ia buscar melhores condições de vida para ela e que ia sim criar o filho dela. Então, vejam como um contexto, né? Um contexto amplo. A partir daí também a gente acionou um serviço de psicologia, fez uma referência dela com o serviço de psicologia para trabalhar, serviço social para poder trabalhar a questão social dela, de trabalho, renda, para poder ter um acompanhamento. Então, a gente conseguiu mudar a realidade, ouvindo, sem julgar, né? Porque tu diz, bichinha, na hora de fazer tu gostou, né? Foi muito bonzinho, foi muito gostoso, muito prazeroso na hora de fazer, agora quer botar o bichinho no mar. Então, ouvir é muito importante, porque se você for ouvir e tá julgando, já falando da pessoa, já julgando, já criticando, não vai dar certo não. Você não vai conseguir nem concluir a sua orientação, a sua atividade de promoção e prevenção da saúde, tá certo? Então, a promoção à saúde e prevenção de agravos para adolescentes deve ser desenvolvida pela equipe em integração com diferentes instituições na comunidade. Lembra aquilo que eu falei anteriormente? Trabalhar com serviços de apoio, né, como CAPS, NASF, parceria com empresas, trabalhar com igrejas, escolas, teatros, clubes, certo? Então, trabalhar em parceria com diferentes instituições da comunidade. E aí a gente percebe o quê? Que a gente consegue mudar uma realidade, tá certo? Então aqui, gente, sinais de alerta, né, com relação à saúde do adolescente, né? Questão da magreza excessiva ou obesidade, fugas frequentes de casa, indícios de exploração sexual, indícios de violência na família, indícios de transtorno mental, uso de álcool, cigarro e outras drogas, indícios da vida sexual precoce ou promíscua. Então, são sinais que você tem que estar mais atento, que você tem que identificar. Chegou pela manhã para fazer uma visita domiciliar, aí tá lá, né, você lá na sala, tá lá aquela rede armada lá na sala, você entra para conversar com o chefe da família ou a chefe da família, e tá lá aquele adolescente dormindo o dia inteiro, porque tinha passado a noite
em uma festa, em uma farra, em algum lugar. Então, ver aquela realidade, que aquilo ali pode estar causando um sofrimento para os pais. Então, aquela família pode estar precisando de ajuda. E você, ao identificar, você vai ser uma ponte de busca de ajuda, né? Vamos precisar do serviço de psicologia, vamos precisar do serviço social. Então, leva a realidade para a unidade básica de saúde. Vamos trabalhar o quê? O NASF, certo? Núcleo de Assistência à Saúde da Família, que lá a equipe é mais completa. Então, trabalhar em cima de algo que está prejudicando a saúde tanto do adolescente como da família, tá certo? Então, gente, acredito que está dando para entender, que vocês têm noção, certo? A gente não fala tudo, porque como eu falei para vocês, vai depender da realidade de cada pessoa, de cada um, certo? Então, gente, com relação à saúde do adulto, certo? Então, saúde do adulto, a gente vai englobar a mulher e o homem, né? A saúde da mulher e a saúde do homem. Então, aquilo ali tipo assim, são orientações que a gente já viu também anteriormente, né? Então, esquema vacinal, como é que está o esquema vacinal, se estão com as vacinas em dias, os hábitos alimentares, se praticam algum exercício físico, alguma atividade de lazer, se fazem uso de bebida, de drogas, certo? Então, se apresentam problemas de saúde, como mancha na pele, tosse, pressão alta, diabetes, porque através daí podem identificar se tem hanseníase, tuberculose, certo? Orientar sobre a rotina da procura à unidade básica de saúde, presença de alguma doença crônica, questão do planejamento familiar, saúde bucal. Então, coisas assim que a gente já tem uma noção, né? Até por vocês, pela vivência, né, de vocês dentro de casa, né, do conhecimento que vocês têm com o serviço de saúde, vocês já podem identificar o que deve ser orientado e o que deve ser repassado, certo? Então, uma visão ampla de cada um, em busca, né, de problemas que você pode ser um agente de mudanças. Então, saúde do adulto, o que é mais comum você trabalhar? Hipertensão arterial, questão da diabetes, da hanseníase, tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis. Então, englobar, trabalhar principalmente em cima de sinais e sintomas, né, indícios de que aquele adulto, aquele homem, aquela mulher possam estar apresentando necessidades de saúde por estarem com alguma dessas comorbidades, dessas patologias citadas aqui por mim, tá certo? Então, trabalhar também a questão de planejamento familiar, certo? Então, saúde do adulto, nesse contexto que a gente está falando, vai envolver a saúde do homem e a saúde da mulher, certo? E como vocês sabem, gente, o homem, ele dificilmente procura o serviço de saúde. Acho que a gente já até falou aqui em uma aula, né, que ele não busca o serviço de saúde por vários motivos. Em um dos meus trabalhos publicados, eu falo sobre isso, sobre a questão da ausência do homem no serviço de saúde. Então, na maioria das vezes, o homem deixa para procurar o serviço de saúde quando algum problema que seria de fácil resolução já está, como é que eu posso dizer, agravado. Já está agravado. Então, o problema que poderia ter solução no início já não tem mais solução. Certo? Então, trabalhar a saúde do homem num contexto geral. O homem não vai à unidade básica de saúde. O homem não procura o serviço de saúde. Então, desenvolver estratégias de ir até o homem. Pontos de construções, bares, pontos de mototáxi, empresas de construção,
certo? Agricultores, zona rural. Então, ir ali, em vaquejadas, então, ir trabalhar com ações de saúde naqueles locais onde tem um grande público masculino. E na visita domiciliar, né, identificar quais são as necessidades deles. Trabalhar em cima da obesidade, questão de desnutrição, de doenças, uso de álcools, drogas, certo? Orientações, questão, gente, do cigarro, trabalhar, orientar quanto os prejuízos, os malefícios que o cigarro vai causar na sua vida, tá certo? Então, ver a necessidade de saúde daquele homem individual na visita domiciliar e também a necessidade de trabalhar a saúde do homem na comunidade, tá certo? Então, com relação à saúde da mulher, né, já vai uma mais amplo, certo? Trabalhar na mulher a questão da sua saúde sexual e reprodutiva, como é que essa mulher, gente, eu tô olhando aqui, mas pra me ver aqui a hora, tá? Ver a questão da saúde sexual e reprodutiva dessa mulher, como é que tá, se essa mulher está obesa, se essa mulher está desnutrida, se essa mulher está com problemas de vínculos afetivos, se essa mulher está fazendo exames de prevenção do câncer de colo de útero, do câncer de mama, se essa mulher tem diabetes, se essa mulher tem hipertensão, hanseníase, tuberculose. Então, trabalhar em cima, identificar qual a demanda que aquela mulher precisa. Se aquela mulher está indo em busca do serviço de saúde, se aquela mulher está tendo algum sofrimento prejudicial à sua saúde por causa dos seus filhos, certo? Questão da saúde sexual e reprodutiva, se essa mulher está sendo abusada, se essa mulher está apresentando corrimento, se essa mulher está apresentando inchaço na sua região íntima, né? Se essa mulher, no caso gestante, se ela está fazendo pré-natal, se ela está apresentando sangramento, se ela está apresentando hipertensão na gestação, se ela está se alimentando, se ela está tendo acesso aos nutrientes necessários, certo? Se está tendo presença de feridas, verrugas, um corrimento com mau cheiro na vagina, tendo dor durante a relação sexual. Então, lembra? Então quer dizer que tem um formulário para isso? Não. É no vínculo que você vai conversando. A gente vai ver nas fichas mais lá na frente, que as fichas têm um básico. Então, as fichas elas vão ter o básico, somente as perguntinhas básicas de dados socioeconômicos. O resto, as outras informações você vai identificando através do vínculo que você vai criar com aquela mulher, com aquele homem. Então você vai formando o vínculo, vai ganhando a confiança, vai identificando os problemas que precisam ser solucionados, certo? Caso da mulher que chegou após o parto, identificar se ela está conseguindo amamentar, se ela está tendo leite, se ela está sabendo incentivar a amamentação, se ela está conseguindo fazer o bebê pegar, se está aparecendo algum problema, fissuras, feridas nas mamas, caso de cesárea, se está havendo a cicatrização, se houve rompimento de pontos, se tem inflamação, orientar com relação para onde ela vai ter que tirar aqueles pontos, com quantos dias ela tem que tirar os pontos, explicar para ela a importância de manter o resguardo, certo? E N fatores que, como a gente falou, vocês vão identificando de acordo com as visitas que vocês forem fazendo,
tá certo? Então, coisas que são simples, né, mas que podem identificar, né, muita coisa. Então, por exemplo, questão de saúde bucal, a gente já trabalhou aqui em todos os pontos, saúde da criança, do adolescente, agora na saúde do adulto, tanto o homem como da mulher, né? Identificar se estão indo buscar saúde, se estão buscando um serviço de odontologia, se essa gestante possui o cartão da gestante, se está preenchido, se tomou todas as vacinas, se está com o calendário vacinal em dias, se vive em situação de violência. Então, para não se tornar repetitivo, né, uma abordagem geral, uma abordagem ampla, né, da saúde da mulher, certo? Então, com relação à saúde do idoso, né, identificar como e com quem mora, o grau de escolaridade e ocupação, o grau de dependência das atividades de vida diária e as atividades instrumentais, né? Que são essas atividades? De fazer aquelas coisas básicas, de fazer algo dentro de casa, varrer uma casa, lavar um prato, se vestir sozinho, tomar um banho, se tem capacidade de ir na rua fazer uma compra, de sair, de participar de eventos sociais, certo? Que já essa parte de eventos sociais entram nos hábitos de vida, se esse idoso está envolvido, engajado em algum grupo de idosos que desenvolve estratégias de melhoria da qualidade de vida, se tem cuidador, se está com as vacinas em dias, se há sinais de violência, se o ambiente, o local onde ele está inserido, tem risco de acidentes e quedas, se é um ambiente seguro em todos os sentidos, se faz uso contínuo de medicação e se o idoso é acamado e os cuidados necessários. Então veja, gente, que na questão do idoso são inúmeros pontinhos, né? Então vejam aí a questão social, né? Se ele participa de grupos nessa questão de hábitos de vida, se participa de atividades lúdicas, se participa de atividades físicas, né? Como é que está a questão de vacinação, se esse idoso é cuidado, se ele tem um cuidador, se esse cuidador está cuidando bem dele, não está usufruindo dele, não está violentando, não está explorando, certo? Então, identificar se ele está fazendo uso de medicação direitinho, se está faltando medicação, né? Se ele é acamado, identificar se ele está precisando de algo que esteja disponível na unidade básica de saúde, tudo bem? Então, orientar o cuidador, né, de como tem que ser um cuidado integral, de como tem que ser a alimentação dele, né, a importância de tomar o medicamento na hora certa, certo, gente? Então, tem uma visão ampla, né? E dependendo de cada realidade, você vai identificar de cada realidade, de cada casa, de cada lar que você entrar, você vai identificar uma realidade diferente, certo? Então, esses pontos que eu coloquei aqui são só uma base do que vocês necessitam focar, do que vocês necessitam trabalhar, identificar e tentar articulação com outros serviços solucionar problemas que porventura vocês forem identificando, tá certo? Então, o idoso, ele na maioria das vezes, né, gente, considerado frágil, né? E às vezes ele por si só já se considera frágil, se considera sem valor. Então, identificar se nos últimos meses ele sofreu quedas frequentes ou esteve internado, tá certo? Se eles têm hipertensão e diabetes, se estão tendo acompanhamento, se estão fazendo uso do medicamento direitinho, certo? Que entra aqui nessa parte, paciente que não faz acompanhamento regular de saúde, porque tem idosos que nem ligam, tem idosos que não tomam remédio, tem idosos, gente, envolvidos
em uso de álcool, drogas. Então vejam que a gente já traz uma realidade diferente. O que a gente viu em adulto e adolescente também pode fazer parte do contexto de vida de um idoso, certo? Idoso que fica sozinho, que tem várias doenças crônicas, referindo-se a seu estado de saúde como ruim ou muito ruim, acamados ou com dificuldade de se locomover até a unidade básica de saúde. Então, são pacientes, são usuários que precisam de uma maior atenção, certo? E eu coloco aqui também, né, idosos que têm cuidadores, né, também tem uma maior atenção naquela questão que eu falei anteriormente. Se está sendo violentado, né? Se esses idosos que moram sozinhos, se não está havendo abuso por parte da família, de estar violentando financeiramente, usufruindo do seu dinheiro e deixando passar por necessidades, tá certo? Então, tem idosos que têm um vínculo afetivo familiar tão prejudicado, gente, que prefere estar em uma instituição de longa permanência, certo? Então, ver o que está por trás disso, tentar identificar, buscar sempre o vínculo, a confiança. Lembra que eu falei para vocês do caso do velhinho que chegou lá na unidade básica de saúde e que começou a desabafando, aquele que até levou um revólver, que anda armado com medo do que aconteça porque o filho é envolvido com coisas erradas. Pois é, então dar cabimento, buscar a confiança por parte desse idoso para poder ele desabafar com você o que está passando, que às vezes eles estão sofrendo e por algum medo eles não contam, eles não externam o que sentem. Então tem que buscar sempre a confiança, né? Saber se esses idosos estão participando das campanhas de vacinação, se estão com as vacinas em dias, tudo bem? Então, com relação à saúde mental, a saúde mental é fundamental para o bem-estar pessoal, para os relacionamentos familiares, para o crescimento da comunidade e da sociedade como um todo. A doença mental interage com a pobreza e a falta de recursos de uma forma negativa. Os transtornos dificultam ainda mais o aprendizado dos sujeitos e seu envolvimento em atividades produtivas, sociais e econômicas. Então, trabalhar acima de tudo aqui na questão da saúde mental, a questão do preconceito, gente, né? Não é dizer, fui na casa do doido, na casa que o Rodrigo foi passando com a CS, tem um doido lá, ele não vai não fazer visita não. Gente, essas pessoas, elas precisam ser acolhidas. Essas pessoas com problema, com transtornos mentais, que vivenciam algum tipo de sofrimento mental, elas precisam serem acolhidas, elas buscam acolhimento, certo? Elas buscam serem inseridas, né? E atualmente a gente tem o quê? O Centro de Atenção Psicossocial, que são os CAPs, que servem justamente para isso. Então, numa visita domiciliar, você identificou um usuário com transtorno mental, então trabalhar ou incentivar a família a deixá-lo participar, frequentar, né, participar das atividades terapêuticas desenvolvidas no CAPS, certo? Então, o CAPS, através do agente comunitário de saúde, vai fazer o quê? A inclusão social do paciente, do usuário com transtorno mental. Então, identificar pessoas com depressão, pessoas com transtorno bipolar, pessoas com esquizofrenia. Então, qualquer anormalidade psicológica que o agente de saúde identificar, leva a demanda para a unidade básica de saúde e, a partir daí, a unidade básica de saúde irá interagir com o NAS e CAPS para poder, assim, estarem tentando solucionar este problema de saúde mental. Tá certo? Então, é bem básicozinho, tópicozinho de saúde mental, certo? Então, outro ponto importante também, gente, é a questão das pessoas com deficiência. Então, aqui a gente vai citar, a gente vai levar em consideração também as mesmas orientações que a gente fez anteriormente em saúde do idoso, tá certo? Então, identificar situações de risco para o desenvolvimento das deficiências,
identificar e descrever os tipos de deficiência encontrada, conhecer as condições de vida das pessoas com deficiência, identificar formas de participação na comunidade, perceber e orientar para procurar os serviços de saúde, promover a inclusão social começando pela família. Então, reiniciando todas as fichinhas, essa daqui é a última. Promover a inclusão social começando pela família. Porque quando a família passa a incluir aquela pessoa com deficiência, passa a respeitar, passa a ter um cuidado, passa a tratá-lo com mais respeito e humanização, então é possível a gente conseguir trabalhar todos os outros fatores citados anteriormente, certo? Então, a identificação de risco, será que aquela pessoa não está vivendo um preconceito ali dentro de casa? Será que aquela pessoa não está sendo violentada? Será que aquela pessoa não está sendo considerada como um fardo? Será que aquela pessoa não vai estar com o psicológico abalado? Será que aquela pessoa com deficiência não tem vergonha de sair para participar do meio social, participar de atividades, de grupos? Será que aquela pessoa está saindo em busca dos serviços, caso de uma pessoa com problema nos membros inferiores, as pernas, está com problema na perna, não consegue andar? Será que ele está indo em busca do serviço? Será que ele está sendo levado? Será que ele está sendo trabalhado dentro da sua família? Que ele tem uma importância, que ele tem um valor, que aquilo ali não foi nada, que foi uma nuvem passageira e que ele pode seja faltando um braço, uma perna, algum membro, mas ele tem a sua importância no meio, ele é um cidadão. Então, identificar se está faltando alguma coisa. Será que ela está se alimentando bem? Será que ela é portadora de alguma doença crônica? Tem diabetes? Está sendo violentada? Então, vejam que todas as orientações, a questão de visualizar, de identificar, está todas atreladas aos outros que a gente já falou anteriormente. Por quê? Porque vai depender da realidade que vocês vão encontrar nas visitas domiciliares, tá certo? Então, com relação aos acamados, certo? Então, vocês nas visitas podem encontrar acamados, né? Então, orientar, né, quanto à questão da higiene pessoal e do ambiente, questão de alimentação, uso de medicação, se aquele paciente está acontecendo a mudança de posição na cama, para dele não criar uma lesão por pressão, que é conhecido como escara, se ele está sendo higienizado, está sendo banhado direitinho, a alimentação dele está vindo direitinho, se porventura já tiver essa escara, se estão cuidando dela, se estão tratando, fazendo a limpeza a desinfecção, né? Se está tendo os cuidados, se ele está ali isolado num quarto com 4 paredes, ou se ele tem acesso ao mundo exterior através de uma janela, através de um passeio sendo colocado em uma cadeira de rodas, levando para ver, claro, se ele tiver condições, se ele tem um aporte que ajude a enfrentar esse momento, como por exemplo uma televisão, caso de idosos ou pessoas acamadas que consigam manusear um celular, se eles têm um meio de comunicação para interagir, para estar conectado com o mundo, se é um ambiente que tem carinho para ele, se ele não é visto como fácil, se ele não está sendo agredido, violentado, em caso de receber algum benefício, se aquele benefício está sendo usado em prol da saúde dele. Então, mais uma vez eu volto a dizer, dependendo da realidade que vocês vão encontrar durante essas visitas. Tudo bem? Então, acho que vocês valendo, passou dizendo que é dependendo da realidade. Eu digo novamente, tudo vai depender, a orientação, a identificação vai depender do que vocês vão encontrar, tá certo? Então aqui, gente, nós vimos, né, os pontos que o ACS tem que dar ênfase durante a visita domiciliar, durante a questão de saúde da criança, do adolescente, do adulto, do idoso, do acamado, do deficiente, né? Eu vi que a gente chegou à conclusão que a gente, como está de saúde, ele é muito importante. Ele é uma ponte
forte, significativa entre a unidade básica de saúde e a comunidade. Porém, ele só vai ser uma ponte forte se ele fizer o seu trabalho direitinho. Se, quando ele for fazer as visitas, ele adentre naquele meio, ele não sai lá do portão, lá da janela, perguntando o nome, fazendo uma pergunta, mandando a pessoa assinar e ir embora, não. Tem que trabalhar o contexto, fazer a visitinha, identificar a necessidade de cada um, então trabalhar direitinho. Então, deixo aqui para vocês uma reflexão. Que tipo de profissional você quer ser? Você quer ser o agente de saúde que está com interesse apenas no que vai receber no final do mês, sem querer o melhor para a sua família, sem querer o melhor para a sua comunidade, sem querer o melhor para os grupos familiares que você acompanha, sem querer as melhorias, sem querer estar se capacitando, buscando cada vez mais aprendizado? Ou você quer ser um agente de saúde com uma visão ampla, que faz aquilo com gosto, que faz ações de educação em saúde, que promove a saúde da comunidade, que trabalha com jovem, com adolescente, com idoso, que vai atrás do direito, que faz dessas pessoas se sentirem acolhidas, certo? Então, deixo aqui essa reflexão para você, tá certo? Daqui a alguns minutinhos a gente retorna com a próxima aula, que também vai ser bem breve, que é sobre o cadastramento da família, e até daqui a pouco.